Comentar um pouco do panorama, né, que a CNA tem trabalhado, quais são as ações que a CNA tem trabalhado para enfrentar a crise do coronavírus. Tivemos alguns resultados satisfatórios essa semana e gostaríamos aqui de trazer alguns para você que nos acompanha. Bem, a primeira foi a resolução 4.801, que prorroga e apresenta uma nova linha de crédito, né, para os produtores que estão em situação de dificuldade. Aquelas cadeias, principalmente, como a gente vem colocado aqui, de fruticultura, flores, né, hortaliças, a pecuária de leite, enfim, todas aquelas cadeias que estão com problema. Então, a tão sonhada pacote que nós viemos solicitando a cada semana para o governo, né, teve uma reunião do Conselho Monetário Nacional ontem, que gerou essa resolução número 4.801. E essa resolução ela traz alguns aspectos muito positivos. Ela prorroga, né, os débitos que os produtores têm, as parcelas de financiamento, seja para custeio e investimento, de janeiro a agosto, para após o dia 15 de agosto. Então ela pega grande parte, né, do que os produtores teriam de pagar nesse momento de crise, estão descapitalizados, estão com alguma dificuldade de comercialização ou enfrentando custos mais elevados. Então ela vai ter uma prorrogação para depois de agosto. Então, acho que essa é uma medida muito assertiva, pegando todos os setores, né? Saiu também uma linha de capital de giro para pequenos e médios produtores do Pronamp, que é os médios, e do Pronaf, né? Também uma linha aí que vai vir oxigenar um pouco mais para esse público, né? Vem com taxas, mantendo as mesmas taxas, com um limite um pouco menor do que o usual, mas isso para enfatizar que é uma linha a mais, o produtor continua ainda com as mesmas linhas disponíveis. Então isso serve pelo menos para garantir que esse recurso vai para a mão desses pequenos e médios produtores. Então acho que isso foi uma iniciativa também que vai ajudar muito, né, esses setores que estão passando por maior necessidade. E também a questão de recursos para comercialização, voltado principalmente para pequenas e médias agroindústrias, seja ela cooperativa ou indústrias normais, né, com um limite aí de 65 milhões por tomador, né, também focando nesse público menor das agroindústrias. Então, essa medida o setor já vinha aguardando há um tempo e foi publicada, foi decidida ontem no Conselho Monetário Nacional e publicada hoje pela manhã. Outra resolução também que foi decidida ontem foi a resolução número 4.802, principalmente para a região sul do país que teve problema com estiagem muito forte. Então, saiu uma prorrogação também para custeio, por exemplo, de janeiro a dezembro, produtores que teriam débito nesse período vai ficar prorrogada para o pagamento em até 7 anos. No caso de investimento, vai ser jogado para o último ano e saiu também uma linha específica para o Pronaf na região sul. Então, esse é um trabalho principalmente da nossa Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, da FASU, coordenado pelo nosso amigo Antônio da Luz, que também é vice-presidente da nossa Comissão de Política Agrícola aqui da CNA. É um trabalho em conjunto de todo o sistema, mas mérito deles que realmente elaboraram boas propostas e conseguiram emplacar todas aí nesse momento crítico, né, que os agricultores do sul do país têm passado em função da estiagem. Então esse é um ponto também que a gente comemora hoje nessa resolução. E ainda colocando na questão de crédito e prorrogação, nós tivemos essa semana, nessa indefinição, né, de quando sairia as prorrogações com os recursos do crédito oficial, a CNA fez um ofício, né, encaminhou ontem aos bancos do Brasil, da Caixa Econômica e ao Banco da Amazônia, pedindo orientações de como nós temos que proceder com o produtor que está aí aguardando ainda essa prorrogação dos financiamentos. Então a gente conseguiu, apesar de ter saído o voto do Conselho Monetário Nacional hoje, né, a gente tinha feito esse ofício, que tinha encaminhado ontem ainda, e aí aguarda orientações que cada banco vai ter que fazer para os produtores, né, prorrogarem, né, os seus financiamentos e algumas linhas de crédito que o banco pode também criar ou outras iniciativas que não estão ligadas a essas resoluções do Conselho para a gente fazer o anúncio. Por que isso? Nós tivemos já um retorno do Banco do Nordeste, como eu informei na semana passada, detalhamos essa proposta, detalhamos o que eles colocaram de condições para a renegociação dos produtores essa semana, através de um comunicado técnico que a CNA publicou. Então, se você é produtor que tem qualquer tipo de financiamento no Banco do Nordeste, entre no nosso site, dá uma lida no comunicado que você vai ter todo o detalhamento de como um banco vai estar procedendo com essas operações ligadas ao crédito. Então, caso você ainda tenha dúvida, nós temos lá no próprio site, né, o cnabrasil.org.br,
uma área para o Fale Conosco, onde o produtor pode tirar suas dúvidas, e também temos um número de WhatsApp que nós colocamos aí à disposição dos produtores para que a gente possa esclarecer qualquer tipo de dúvida. O número, só para recapitular, é o 619-3300-7278. Então, qualquer dúvida que o produtor tenha, né, pode acessar, que a gente vai estar em algum desses canais tentando ajudar. Saiu também essa semana a prorrogação dos vencimentos do Fundo Rural, né, através da portaria 150, que alterou a portaria 139, permitindo que produtores e agroindústria pudessem também prorrogar as contribuições previdenciárias. Então, assim, os débitos que venceriam em março e abril serão prorrogados, né, na verdade, para os meses de julho e setembro. Então, houve um deslocamento, sabendo que nesse momento, né, um pleito até que a CNE tinha colocado, né, o produtor encontra-se com dificuldade, né, para conseguir recursos para pagar os seus atributos do custo de produção. Então, isso seria uma medida também para compensar e colocar mais para frente esse tipo de pagamento. E, por fim, na área do crédito, gostaria de enfatizar aqui a sanção da Lei 13.896. Essa lei foi oriunda da medida provisória 897. Eu posso dizer que foi um marco, né, na evolução da política agrícola brasileira, né, um trabalho que começou nas propostas da CNA no ano passado ao Plano Agrícola e Pecuário do ano passado. A equipe econômica e a equipe do Ministério da Agricultura, né, trabalharam intensamente para construir essa medida provisória, e foi uma medida provisória que realmente vai vir revolucionar o crédito agrícola brasileiro. Né? Então, o mérito do governo, né, principalmente do Ministério da Agricultura, a ministra Tereza foi uma defensora dessa medida. Mérito da FPA, né, na pessoa do deputado Pedro Lupion, deputado Zé Mário, deputado Alceu, que fizeram um trabalho incansável para que essa medida provisória cumprisse os ritos legais. O deputado Pedro Lupion, como relator, fez uma ampla discussão com todo o setor, né, sobre essa medida provisória, e nós conseguimos aí a sanção da lei. O que essa lei vai trazer de benefício, né, para o nosso setor? Primeiro, que ela vai melhorar o ambiente de negócio para eu poder captar recursos no mercado privado, principalmente no mercado externo. A possibilidade de emitir títulos do agronegócio em moeda estrangeira vai facilitar muito a captação de recursos externos, e isso vai ajudar a oxigenar o fundo do agronegócio. Nesse momento, a gente sabe que a agropecuária brasileira cresce muito mais do que a capacidade do governo de aportar recursos no crédito oficial. Então, nós temos que ter mecanismo de buscar esse recurso no mercado privado. E essa medida provisória nos permite fazer isso. Então, ela melhora muito essa questão do ambiente de negócio, dá transparência através do registro da CPR, registro eletrônico, que nós vamos tentar aí reduzir o máximo possível esse custo ao produtor. Traz também uma medida voltada à questão do próprio crédito oficial, que ela abre para bancos privados também poderem fazer uso do crédito com recursos subvencionados. Então, os bancos privados vão poder também operacionalizar o crédito rural com recursos subvencionados, e isso vai aumentar uma competição entre os bancos, né? A gente diminui um pouco essa concentração que existe hoje no crédito rural. Isso é salutar em qualquer setor, né? Quanto mais pulverizado, mais instituições a gente tiver para trabalhar o crédito rural, melhor vai ser a agilidade desses bancos em liberar o crédito, melhor vai ser o atendimento ao produtor, pelo menos é o que a gente espera, na concessão desse financiamento. Tivemos também outras medidas que essa lei trouxe, que é o Fundo Garantidor Solidário, principalmente para produtores que estão endividados e têm dificuldade de apresentar garantias. Né? Esse Fundo Garantidor Solidário é mais uma garantia que ele vai poder oferecer ao banco para tomar esse crédito. E esse Fundo Garantidor, a gente imagina que não só para produtores que estejam com dívida, mas para produtores também que tenham um bom score, né, em questão do risco nos bancos, para fazer um fundo entre eles e buscar melhores condições de financiamento. Então, isso é algo que a gente pode pensar no futuro. No momento não foi desenhado para isso, mas certamente vai poder pensar nessa possibilidade em função principalmente dessa mudança que ocorreu na lei. Tem também, como forma de garantia, a questão do patrimônio de afetação. O que é isso? É o produtor que vai poder segmentar a sua propriedade para dar como garantia na tomada do crédito. Então, isso, de certa forma, ele não vai precisar fazer uma hipoteca de toda a propriedade, né? Vai dividir isso e vai poder usar, de uma certa forma, com mais liberdade com vários credores. Ele vai ter frações da propriedade para poder atuar. Então, de certa forma, isso também veio a melhorar muito.
Então, essa medida provisória, né, que se virou lei foi uma grande conquista do setor, né, algo que começou no ano passado ainda, teve muita discussão, tanto no Executivo como no Congresso Nacional, mas mostra que são medidas estruturantes que nós precisamos nesse momento, que foi entendido pelo governo federal, né, e aí nós temos o primeiro resultado. Não adianta a gente tentar trabalhar com soluções de curto prazo. O que nós precisamos é pensar medidas que vão trabalhar no médio e longo prazo, como essa lei, né, que foi publicada agora. Então, acho que é uma grande conquista que tem que ser comemorada pelo setor. Além da questão de crédito e prorrogações, em relação à comercialização, nós também tivemos uma conquista importante essa semana, que foi a sanção da Lei 13.987. Essa lei, como eu vinha já comentando para os senhores e senhoras, foi uma lei que permite a distribuição, né, da merenda escolar para as famílias das crianças que estão com as escolas fechadas nesse momento, né? Então, ela permite que a agricultura familiar continue vendendo, né, para o programa do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação nas Escolas, e esse alimento, né, que teoricamente não teria utilidade nesse momento em função do fechamento das escolas, vai poder ser distribuído para a família dos estudantes, né, que nesse momento muitos encontram em vulnerabilidade social. Então, é uma medida que a gente consegue ajudar duas famílias, os agricultores familiares e dos estudantes que nesse momento muitos só tinham essa fonte de alimentação, vão continuar recebendo esses alimentos. Então, é uma medida muito importante também, sancionada essa semana. Agora, torcer para a implementação ser o mais rápido possível, né, para que o programa não pare. Tivemos também a publicação pelo Ministério da Agricultura de recomendações para feiras livres, né, também relatei na semana passada a iniciativa que a CNA fez, uma proposta, né, que foi encaminhada para o MAPA e uma feira livre no estado de Goiás, em Goiânia, que deu muito certo. Essa semana nós tivemos aí muita demanda do material que nós apresentamos para o governo, né, na questão das boas práticas da feira, né, e isso deu muito certo. O estado de Goiás, inclusive, fez um decreto permitindo o retorno das feiras, desde que voltasse essa questão das boas práticas, e agora o Ministério também apresentou as suas recomendações. Então, a gente acredita que com essa medida, muitas feiras que ainda estão sendo interrompidas nos estados possam voltar a funcionar, né, de uma maneira segura, tanto para o consumidor como para os feirantes, e que possamos aí escoar grande parte da produção, né, de alimentos que ainda são feitos por feiras livres. A ministra também fez um anúncio essa semana, ainda precisa de ter a comprovação por parte oficial, mas do anúncio de uma ampliação de recursos de 500 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA. Essa medida é de fundamental importância nesse momento, onde a gente precisa ampliar as compras governamentais, e o PAA permite essas compras, tanto para a compra institucional, como principalmente para doações à população que esteja necessitando de alimentos nesse momento. Então, é uma medida muito importante, né, que a ministra anunciou. A gente acredita que nos próximos dias deve sair aí a regulamentação de como vai ser o emprego desse recurso, mas não deixa de ser também uma grande conquista para o setor, que teve o orçamento ampliado, né, de 187 milhões para 500 milhões. Então, foi mais que o dobro, né, um valor considerável, né, que vai ajudar muito nesse momento, onde a gente precisa dar vazão a muitos alimentos que estão sendo produzidos em todo o país. Pegando agora na questão do custo de produção, da redução do custo de produção. Né? Falamos do crédito e comercialização, crédito e prorrogação, da comercialização, e entrando agora em outro ponto que a CNA tem ficado muito preocupado, que é a questão da redução do custo de produção. Principalmente nesse momento, a gente está vendo uma disparada de preços de insumos. Né? A gente tem acompanhado aqui no nosso acompanhamento diário com os produtores, muitos produtores relatando um aumento grande de custo, principalmente ligado à alimentação animal, né? A ração está muito cara em função da alta do milho da soja, o suplemento mineral, a ureia usada na alimentação. Então, tudo isso, né, tem no momento crítico que nós estamos vivendo, onde a gente precisa, nesse momento, dar tranquilidade ao produtor para que ele siga produzindo. Então, a CNA apresentou uma série de propostas para reduzir os custos de produção, e aqui não só da questão da alimentação animal, né, que uma delas a gente encaminhou um ofício ontem à ministra Tereza Cristina e ao ministro Paulo Guedes, pedindo aí a suspensão temporária do AFREM, né, que é o adicional de frete da malinha mercante, que isso vai ajudar muito na questão da compra, né, de fertilizantes, onde a gente importa basicamente 80%, e a redução a zero do PIS/COFINS da ração de suplementos minerais,
Hoje a alíquota é de 9,25%. Se a gente conseguir zerar isso nesse momento de crise, também vai dar um alívio aí, né, para os pecuaristas. E além dessas medidas, né, nós trabalhamos também, mandamos um ofício ao presidente da Conab pedindo que o programa de venda em balcão, que é um programa que atende muito pequenos agricultores e principalmente pequenos pecuaristas na compra do milho, né, principalmente na região nordeste e norte do país, esse programa está tendo alguma dificuldade dos produtores que não conseguem ir até a Conab ou fazer seus registros ou atualizar seu cadastro. Então, pegando um exemplo da própria Conab de Brasília, que transformou tudo isso de forma remota, o que o produtor vai poder fazer qualquer tipo de atualização de cadastro, né, de solicitação por e-mail ou por telefone, nós pedimos ao presidente da Conab que essas medidas fossem replicadas para todo o Brasil, né, que os produtores também pudessem, aí, de certa forma, fazer essas alterações de cadastro e comunicações de forma remota das suas casas, garantindo a sua integridade física nesse momento, principalmente. Então, isso foi um ofício que nós encaminhamos à Conab. Além dele, nós tivemos apresentamos emendas à medida provisória 944, que disponibiliza linha de crédito para pagamento da mão de obra, né, para pagamento dos funcionários. São até 2 salários por funcionário, com uma taxa de juros de 3,75%, e o setor agropecuário ficou de fora. Então, o que nós fizemos foi apresentar uma emenda pedindo para contemplar o produtor rural que opera em grande parte como pessoa física. E além dessa medida, fizemos outras emendas também, como a medida provisória 936 e 927, que também trata da questão do trabalho, né? Trata de questões trabalhistas, e nesse momento a gente pede para tentar reduzir qualquer tipo de custo em relação ao trabalho, para manter, né, nossos funcionários, né, mas manter com a condição também que o empregador consiga manter a sua atividade de forma atrativa economicamente. Então fizemos emenda também essas medidas. E uma última ação foi o pedido, né, da questão da energia elétrica. Nós mandamos um ofício ao Ministério da Minas e Energia. Esse ano, como todos sabem, o desconto da energia da tarifa rural está tendo uma redução gradativa na vantagem que esse produtor tem. Cada ano ele suspende 20% do crédito que o produtor tem, né, da vantagem que ele tem na energia, no pagamento da energia rural. E o que nós pedimos nesse momento é que não fosse feito esse desconto, né, que o produtor continuasse a manter o desconto que ele já tinha em relação à energia rural, sabendo que a energia também é um importante insumo usado principalmente na irrigação, nessas regiões que estão tendo problema, né, para tocar ordenha, tocar aviário, suinocultura. Então, demanda muita energia elétrica. E a gente quer manter esses descontos para o produtor rural, né, da forma que ele já tinha, né, que a gente não perca nada nesse momento. E para a gente concluir aqui na primeira exposição, em relação à saúde, o que nós fizemos em relação à saúde dos nossos produtores, dos nossos trabalhadores rurais? Essa semana a CNA lançou uma cartilha, né, validada pelo Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde, uma cartilha que foi elaborada pelo Senar, né, ouvindo infectologistas, ouvindo profissionais da saúde. Então, uma cartilha bem ampla que pega todas as operações ligadas à propriedade rural, operações com máquinas, com animais, como o produtor rural e seus colaboradores poderão se prevenir, né, do coronavírus. Então, essa cartilha está no site também, né, do Senar e da CNA. Vocês podem acessar e baixar a cartilha, né, e começar a utilizar aí essas recomendações. E também, nessa semana, nós mandamos um ofício à Anvisa pedindo que ela autorizasse a venda de álcool gel, né, e álcool e outros produtos sanitizantes em lojas agropecuárias. A gente sabe que os produtores, mais do que nunca, estão comprando muito desses produtos para garantir a integridade da própria família e dos seus trabalhadores, porque o setor não parou, mas para isso a gente precisa disponibilizar esses produtos em mais canais de comercialização. E a gente sabe que as lojas agropecuárias, né, as cooperativas agrícolas, né, têm aí um papel fundamental na venda de produtos, de insumos para o produtor rural. Então a gente pediu que fosse autorizado em caráter temporário também essa venda desses produtos nessas lojas agropecuárias. A gente acredita que com essa medida o produtor vai ter mais facilidade em encontrar esses tipos de produto. Bem, basicamente esse foi o resumo geral. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Estão perguntando aqui se eu posso procurar a minha prefeitura para vender meus produtos para o programa de alimentação escolar. Bem, esse programa, cada estado e cada prefeitura ele tem uma regra específica,
né, 30% dele tem que ser feito pela agricultura familiar. Então, realmente, eu recomendo que vá até a prefeitura, verifique como são feitas essas compras governamentais, né, para abastecimento das escolas. E aí tem todo um cadastro que tem que ser feito aí na Secretaria de Agricultura, principalmente às vezes do município, se for compras municipais, que os produtores poderão lá se cadastrar e ser um possível fornecedor, né, da compra da merenda escolar. E é importante que ele faça esse cadastro, porque não só na questão do PENAI, né, que é esse programa que a gente está mantendo, né, como a ministra anunciou, nós vamos ter uma ampliação, né, de 500 milhões para as compras governamentais, né, do programa de aquisição de alimentos destinado ao público que realmente está em estado de vulnerabilidade. Então, esse cadastro, né, também vai poder ser útil para esse programa de aquisição de alimentos. Então, eu recomendo que realmente os produtores procurem saber, né, da Secretaria de Agricultura do seu município como ele pode fazer esse cadastro para poder ser um fornecedor de alimentos também para as compras governamentais. Outra pergunta que chegou aqui agora é em relação aos bancos. Já podemos fazer a renegociação do crédito rural? Bem, o que os bancos alegavam para a gente, principalmente esses que operam recursos do crédito oficial, é que faltava uma decisão do Conselho Monetário Nacional. Essa decisão saiu, né? Como eu falei, a 4.801 foi publicada hoje, né? Então, a partir de agora, todo banco já tem a diretriz de como ele pode atuar para fazer essas prorrogações. Como a gente encaminhou o ofício para eles ontem, né, a gente aguarda até um posicionamento para nós, né, como representantes dos produtores, ajudarmos na divulgação de como vai ser feito isso caso a caso, né? Se vai ter uma medida geral, como eu falei, o Banco do Nordeste já apresentou, a gente já fez aí um documento divulgando como o Banco do Nordeste vai fazer e vai aguardar agora a decisão dos outros bancos que já têm, né, a medida do Conselho Monetário Nacional para ter uma iniciativa mais assertiva em como vai ser feitas as prorrogações. Eu ressalto que isso foi uma importante conquista do setor, né, até agosto nós vamos poder prorrogar aí, né, muitos produtores estão questionando em relação ao prazo, né, agosto ainda está muito cedo, né, aquela velha máxima, né, o ótimo é inimigo, o bom é inimigo do ótimo. Então é o que nós temos para esse momento e nós temos certeza que se chegar no momento adequado, a gente verificar que se algumas cadeias ainda precisarem de prorrogação ETA, a gente vai estar negociando isso com o governo, apresentando. Então é importante que vocês nos mantenham informados aí, através do seu sindicato, da sua federação, né, dos nossos canais, né, que eu já citei aqui, seja o WhatsApp ou o próprio Fale Conosco da CNA. Né? Esses são canais importantíssimos que nós precisamos tá entendendo, né, que vocês podem passar aí com uma precisão muito grande, né, da dificuldade que vocês estão tendo nesse momento, para que a gente possa trabalhar essas medidas, como eu citei aqui agora. Medidas voltadas ao crédito e prorrogações, comercialização, redução de custo de produção e saúde. Né? Esses foram os 4 eixos que nós trabalhamos aí, né, ao longo dessa semana, né, para tentar melhorar a vida de quem está produzindo e quem está mantendo a alimentação do Brasil em dia. Né? Graças a Deus não estamos tendo problema de abastecimento e nem teremos, porque o produtor segue produzindo. Precisamos ajudar aqueles que realmente estão com dificuldade. E a gente espera que com essas medidas, muitos dos produtores consigam afrouxar um pouco a corda que já estava no pescoço. Seguiremos trabalhando aí outras iniciativas para que o produtor consiga produzir, garantindo a sua competitividade e a sua integridade física e dos seus colaboradores. Agradeço a todos que participaram. Chegou uma última pergunta aqui. Estamos na época da colheita. Está tudo dentro do normal, né? Então, que bom a gente ouvir isso, né? Que bom. A gente tem tido relato de alguns produtores que têm tido dificuldade, principalmente em relação ao transporte dos seus colaboradores, transporte dos trabalhadores que fazem tanto na ida como na volta, em regiões onde cidades dormitórios estão tendo algumas barreiras ainda, mas a gente tem tentado entrar em contato, né, com nossas federações, com o Ministério da Infraestrutura e o próprio Ministério da Agricultura para nos ajudar nessas possíveis dificuldades pontuais que nós temos. A gente segue aí esperando ouvir boas notícias, né, como essa acabou de chegar, né, que os produtores estão conseguindo colher de forma normal. Né? Que bom ouvir isso. E reforçando, né, o nosso WhatsApp é o número 61 933007278. A gente aguarda aí, né, os comentários de vocês para que a gente possa cada vez mais calibrar a nossa bússola, né, e melhorar, né, as ações que são feitas para os produtores rurais.